Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Com certeza, as ofensas, a ofensa em si, ela é o grande empecilho para que você não seja usado e aprovado pelo Senhor, no que se diz respeito a missões, no que se diz respeito a evangelismo, no que se diz respeito a todos os demais requisitos que uma vida em sociedade cristã depende. E eu fiquei muito feliz mesmo quando eu me deparei com um outdoor lá perto dos predinhos, dos chamados predinhos, uma região da periferia aqui de Barretos, uma região muito carente, uma região onde eu falo que eu morei, eu conheço aquele lugar. E eu sei das dificuldades e de toda sorte de violência que acontece naquela região. E eu fiquei muito feliz quando eu vi o dedo de Moisés apontando para o sábado. Por quê? Porque o Espírito Santo me disse o seguinte: foi estrategicamente que eu coloquei esse outdoor aqui. Porque ele está inserido ao redor dele, irmãos. Existem 3 escolas infanto-juvenis, que vai desde os bebês, que são as creches, né? Acho que vai de 4 meses aí, até os jovens. E eu fiquei muito feliz porque, com certeza, irmãos, com certeza, Deus tem uma obra muito grande a ser efetuada na nossa cidade. E Deus tem uma compaixão muito grande pelas crianças. Tanto que Nínive, quando o Senhor fala assim, ide pregar em Nínive, e Jonas resiste, existe um pastor que ele é um estudioso a respeito do que ocorreu naquela fase em Nínive, da resistência de Jonas. Ele fala que, muito embora os habitantes daquela região fossem extremamente violentos, incrédulos, maus, Deus teve muita compaixão das crianças que estavam inseridas ali em Nínive, porque elas sofriam todos os tipos de abuso e de violência. Deus ama as crianças. E um grande ajudador do ministério do pastor Billy Graham, um grande missionário conhecido, ele fala que se esse assunto a respeito de missões, evangelismo, o ide e pregar a toda criatura, se isso não mexe com você de alguma forma, é porque você não nasceu de novo, vírgula, ainda. Porque não tem como uma pessoa que ela é nascida de novo não ter a dedicação, o comprometimento com o ide pregar. Não tem como. E Dr. Lauren, não vou falar o sobrenome porque eu não sei dizer, mas esse Dr. Lauren é um missiólogo americano, um dos mais respeitados na atualidade no que se diz respeito a evangelismo e missões. E ele conta que quando ele estava orando há anos atrás para que Deus usasse os americanos ali no evangelismo, ele falou assim: Senhor, usa-nos, envia-nos. E o Senhor respondeu para ele assim: enviar a quem? Uau! Por quê? Porque Deus disse assim para ele: eu não posso ouvir, Lauren, as tuas orações, porque são pesadas demais para mim. São extremamente egoístas. Você está pesado demais. E não é mera coincidência que o Senhor nos notificou acerca de vários pontos que nós, quanto igreja, no último sábado, estamos pesados na balança.
Mas Deus deseja mudar isso. E ele falou: Senhor, como fazer isso então? E ele falou assim, o Senhor falou assim: o tempo para o povo americano se levantar em evangelismo, isso há muitos anos atrás, eu não lembro agora a data, para vocês passou. E eu vou levantar a América do Sul, o povo de língua portuguesa, na última empreitada, antes que venha o meu filho. Irmãos, está sobre nós uma obra de amor, e que eu e você, sendo brasileiros, o nosso endereço por enquanto ainda é o Brasil, mas a nossa pátria não é essa. Não é essa, irmãos. Mas repousa sobre nós promessas, profecias de que o povo brasileiro seria uma nação, cujo Deus seria o Senhor e que nós iríamos ser usados para a honra e glória dele. Amém? A outra. Sim. Eu comecei a estudar um pouquinho a respeito do que está no Telegram, a respeito de avivamento, missões, evangelismo, situação global, política. E é bem verdade que cada tema, cada coisa tem o seu devido lugar. Mas, irmãos, quando você vai para as Sagradas Escrituras, você percebe que há uma ligação, uma ordem perfeita, uma harmonia perfeita em todos os assuntos. Eles estão entrelaçados. E hoje o que a gente vai conversar é a respeito do impacto missionário na igreja. Hoje a gente não vai falar a respeito de impacto missionário fora da igreja, mas sim no âmago da igreja, no interior da igreja. Quais são os resultados desse impacto missionário? Quando a igreja ela decide se envolver com missões e ela se coloca na dependência do Espírito Santo, ela se torna uma igreja dinâmica, ela se torna uma igreja que ela se move, ela influencia, ela impacta toda a sociedade, porque ela está sendo movida não por um poder humano, mas sim pelo poder do Espírito Santo de Deus. Impacto missionário na igreja, no âmago da igreja. Está ligado. Para cima. O que é missão? Significa enviar. Eu convido você, irmãos, a abrir a palavra de Deus no livro de Atos. Atos 13, versículo 1. O irmão abriu o culto falando a respeito de Paulo. E Paulo foi o maior missionário que já teve em toda a era. E foi por causa dele que eu e você estamos aqui. E diz assim o texto: a primeira viagem missionária. Atos 13, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo.
E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Eu fiz algumas anotações, irmãos, daquilo que o Senhor foi conversando comigo. Marcelo, deixa eu ver. No texto que lemos, é um dos grandes momentos, é um momento definidor da igreja primitiva. Momento esse que a igreja investiu na sua expansão. Pergunto: quantos anos nós estamos aqui? O quanto o Senhor tem investido em cada um de nós para que a igreja do Senhor seja expandida no mundo inteiro? E para isso, ela investiu na formação de obreiros e de ministros. Isso está acontecendo conosco ou não? Sim. Paulo e Barnabé são chamados de apóstolos, mestres e também chamados de profetas. Ele, quem? O Espírito Santo, que é Jesus, faz com que a obra de Deus seja realizada e com que os seus objetivos sejam alcançados. Não somos nós, não é a força humana, mas é o Espírito Santo de Deus. Neste texto, nós podemos ver que é Ele, o grande estrategista para alcançar tanto no contexto local quanto no global. Por quê? O que o texto fala? Alguns irmãos ficaram naquela região, mas Paulo e Barnabé foram enviados com outro propósito. E aqui nós temos um problema. Por quê? Quando é dito, quando a gente fala de avivamento, a gente precisa entender que avivamento, irmãos, ele serve para ressuscitar uma igreja que está morta, ou áreas de nossas vidas que estão mortas. E aqui tem um problema: a comparação. É uma área que a igreja precisa de avivamento, que está morta. A doutora Ana Beatriz Barbosa, uma psiquiatra que o Senhor a levantou na nação brasileira, diz que uma das coisas que mais adoece a mente humana é a comparação. Isso é terrível. E por que você está falando isso, irmã? Porque Deus te contou? Que alguém veio te falar? Não. De certa forma, o Senhor diz sim. Porque quando você prega, você vê na cara das pessoas o olhar de deboche e de desdém, falando assim para você, na fisionomia: você não sabe o que eu estou passando. Isso não serve para mim. É mesmo? O Espírito Santo revela, gente. Isso aqui não é brincadeira, não. A fisionomia, a palavra de Deus, que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. E Deus faz questão de escancarar a índole, a perversidade que ainda existe dentro do nosso coração. E nesse requisito de comparação, eu vivi escrava durante muito tempo. Porque durante muitos anos da minha vida, eu queria, irmãos, que os meus filhos fossem iguais aos filhos de fulano, que a minha vida fosse igual à da Bertana, ou que a minha história de vida eu queria que fosse diferente. Não me interessa a minha história de vida, eu não sei de onde vem, eu não conheço as minhas origens, mas hoje eu sei que eu tenho um Pai, e eu sei para onde eu estou indo, e que Ele me ama, e ama cada um que está aqui assentado. Pode passar, Marcelo. Volta um pouquinho. Enquanto, irmãos, volta aí, Marcelo, por favor.
enquanto não houver confissão desse pecado, muitos vão permanecer doentes mentais, porque a comparação é um péssimo hábito, é um hábito satânico, que bloqueia toda a ação do Espírito Santo e que mantém você ofendido. Do ponto de vista da aplicação metodológica, a estratégia ela pode variar conforme a necessidade espiritual de cada ambiente, cidade ou situação. Nós não podemos nos colocar na situação de comparação. Por quê? Porque Deus deseja nos usar quanto corpo de igreja, mas individualmente, porque nós somos os vasos que a excelência, assim, nós somos os vasos de barro, para que a excelência do poder não venha de nós, mas seja dada de Deus. Mas quando eu caio na comparação, eu impeço o agir do Espírito Santo de Deus. E aí, volta Marcelo, por favor. Aqui nós temos uma situação interessante. Daniel e o principado da Pérsia. O que isso tem a ver conosco? Como é que Daniel conseguiu vencer e romper as dificuldades e as barreiras que existiam lá? A Bíblia conta que havia um principado que retinha as bênçãos espirituais de chegar lá. Mas o Senhor diz assim, Jesus diz assim: não temas, Daniel, porque a tua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Só permaneça, persevere orando e jejuando, porque você vai romper, porque eu estou com você. Compete a cada missionário ter a sensibilidade espiritual para cada desígnio do qual ele foi enviado a fazer. Compete a cada um de nós, irmãos. E lá, esse principado que estava sobre a Pérsia não é diferente do principado que está sobre a nação brasileira. É um principado de morte, de doença, de enfermidade, de corrupção, de adultério, de pornografia, de pedofilia. Mas a igreja dorme. Paulo, o grande missionário, diz o seguinte: já é hora de despertardes do sono. Um outro famoso pregador, missionário também dedicado em missões, ele diz assim: a igreja brasileira é um leão adormecido. E quando esse leão resolver decidir acordar, o mundo vai ouvir o seu rugido. Mas é preciso despertarmos. Nós não podemos mais ficar pesados. E nós precisamos pedir para o Senhor essa sensibilidade. Nós ainda não a temos. E se a temos, ainda é pouco. E cada um de nós temos um desígnio, um chamado a fazer. Eu falei outro dia com vocês, irmãos, a respeito da questão da depressão que a minha família está enfrentando. Estamos enfrentando isso por causa que os princípios de vida foram quebrados. Houve uma desobediência. Então, esse principado, isso alcançou a vida da nossa filha mais velha. Mas a igreja primitiva diz assim: eu quero que vocês e os apóstolos permaneciam unidos e perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é isso? No ensino e no estudo. Então eu estudo, ao contrário disso, eu estudo para eu poder ensinar, não é para ficar só para mim. E o que isso tem a ver? Quando aconteceu da nossa filha passar por esse problema e ainda está enfrentando, está bem, graças a Deus, o Senhor tem sustentado, tem operado, e eu tenho visto o agir de Deus. O Senhor falou assim para mim: minha filha, eu preciso que você se coloque na condição de estudar a psiquiatria,
compreender, segundo a medicina moderna, o que acontece e como isso atua na mente do ser humano. Mas eu não quero que você apenas estude a psiquiatria isolada. Eu quero que você seja pautada por essa verdade, que é a palavra de Deus. E quando você faz isso, irmãos, você vai perceber que na maioria das vezes e dos casos, quem está por detrás de toda essa confusão é Satanás. Sempre ele está por detrás. Então, tudo bem, Senhor, eu fui estudar, eu li bastante, me dediquei. Falei, amém, Senhor. Eu, na minha ignorância e pensando apenas no meu umbigo, no meu quintal, falei, isso é para mim, né? É aquilo que a gente está vivendo. Mentalidade pequena, difícil. E aí o Senhor falou assim comigo, filha, alguns meses atrás, isso, acho que uns 2 meses atrás, o Senhor falou assim, eu quero que você compre uma toalha. Falei, toalha, Senhor? Eu quero que você compre uma toalha. E semana passada, irmãos, eu, por descuido, querendo fazer as coisas ali no ativismo, sem querer eu joguei, lavando ali o quintal, o fundo lá da minha casa, eu joguei ácido na mesa de madeira. Sabe aquela coisa que a gente, às vezes, as mulheres têm, quero fazer logo para ficar livre disso logo, aqui para descansar logo? Quando eu joguei, queimou toda a mesa de madeira, ficou horrível. Meu coração se entristeceu porque o Senhor falou assim para mim, eu não ajo dessa forma, eu não ajo na correria, eu não ajo dessa maneira. Você precisa estar constantemente na minha dependência, na minha direção. E eu me entristeci e pedi perdão ao Senhor. Toda aquela rapidez e agilidade, sabe, que a gente corre para fazer as coisas, aquilo já não fazia mais sentido, porque eu falei, Senhor, eu desagradei no meu Senhor. Bom, lembra que o Senhor tinha me pedido para comprar uma toalha? E Ele falou assim, eu quero que você compre uma toalha, mas não pronta, eu quero que você mande fazer uma toalha. Chegou o dia de fazer uma toalha. E às vezes a gente pensa que evangelismo, que missões, é algo muito místico, é algo muito, sabe, muito além. Não, o Senhor quer usar-nos nas coisas simples do nosso dia a dia. Então eu fui na loja, por isso que eu coloquei ali loja, toalha, para eu lembrar. Eu fui até a loja, saindo da academia, o Senhor falou, hoje é o dia de comprar um tecido para fazer a toalha. Eu falei, ok, Senhor, eu vou comprar o tecido. E fui. Eu quero que você entre nessa loja e eu quero que você fique lá alguns minutos. Falei, amém, Senhor, eu vou fazer isso. E eu gosto muito, é uma coisa que eu gosto muito, mais que comprar vestido, Tati, me desculpa. Mas eu gosto, eu não sei, algo que me chama a atenção, loja de tecido e papelaria. Sei lá, cada dois com seu tique, né? E aí eu entrei lá na loja de tecido e escolhi o tecido, falei, Senhor, só tem um problema, as crianças, né, os meninos estão esperando lá na escola, era por volta do meio-dia, 1h, e o Senhor falou, aquiete-se, dos meninos cuido eu. Aqui é o seu lugar, nessa loja. Falei, ok, comprei o tecido, e agora, Senhor, vá para o caixa. Fui para o caixa. Chegando no caixa, irmãos, a moça olhou para mim, e o Senhor falou assim para mim, é com ela, é para ela que você vai pregar hoje. E você vai, antes de pregar, você vai ouvi-la. Dificuldade para mim, porque eu gosto de falar, vocês sabem disso. E eu falei, Senhor, amém, eu vou ouvi-la. E ela me disse o seguinte, ela falou assim, olha, foi Deus que te mandou aqui. Eu falei, eu sei. Ela falou, eu perdi meu sobrinho cometeu suicídio dentro de casa. O meu pai faleceu, o pai dela havia falecido, e alguns, acho que 2 ou 3 meses atrás, o marido
marido dela tinha falecido. Ela falou: nós estamos enfrentando um período dificílimo na nossa família, de depressão, de luto, de muita dor, de muita dificuldade. E é gente, irmãos, que tem muito. E aí eu ali com aquelas palavras, e o Senhor falou assim: lembra daquilo que eu pedi para você estudar acerca da depressão? Pois é. Lembra dos 8 remédios naturais? Lembra da minha palavra? Lembra disso? Lembra daquilo? Lembra, Senhor? Pois é. Depois que ela terminar de falar, você vai falar do meu amor para ela. E foi muito tremendo, irmãos. Foi muito, muito, muito especial. Muito. Tanto, irmãos, repousa sobre a nação brasileira um principado muito similar, se não igual, ao da Pérsia, onde existe um principado de morte na nossa nação. Tanto que o governo federal, esse mês, lançou uma campanha de Setembro Amarelo. Eles falam que é prevenção e a respeito de suicídio, porque o número aumentou absurdamente. E a igreja brasileira, eu e você, o que a gente faz? Nada. Dorme, é egoísta, não aceita, acha que tudo é demais, que chatice. Pode passar, irmãos. A igreja brasileira faz parte do plano de Deus para este tempo. No que se refere à evangelização do mundo. Para de pensar só no seu quintal. Até porque a nação brasileira, ela é conhecida como o celeiro do mundo. Será que isso é por acaso? Nós somos conhecidos como a fazenda do mundo, irmãos. Repousa sobre a nação brasileira. O Senhor, eu creio nisso, que o Senhor vai levantar os recursos para sustentar muita gente, inclusive no mundo. David Wilkerson, um pastor missionário armênio, um grande homem de Deus, morreu faz um pouco mais de 10 anos. Ele falou uma coisa muito séria. Há 10 anos atrás, ele disse assim: nós estamos vivendo um tempo em que o povo evangélico precisa ser evangelizado. Isso é terrível. E ele teve uma experiência, irmãos, muito séria. O Senhor o levou na sede da ONU. Hoje, se eu não me engano, alguém dos irmãos mais jovens aí pode me corrigir. Se eu não me engano, a sede da ONU está em Nova York. É isso? E lá, eu estava vendo pela internet, existem várias bandeiras nos países que compõem, que fazem parte da ONU. E o Senhor levantou esse homem há muitos anos atrás para ir orar lá. Porque nós sabemos que a ONU, a Organização Nacional das Nações Unidas, está corrompido. E ele foi lá orar. O Espírito Santo falou assim: eu quero que você ore pelas nações. E chegando lá, ele teve uma visão sobre a bandeira brasileira. Ele viu, irmãos, a bandeira brasileira, todas as bandeiras ali, mas quando ele chegou na bandeira brasileira, ela estava encharcada por um torrencial de chuva, de água. Ela estava encharcada. E aí ele perguntou: Senhor, o que é isso? O que quer dizer isso? Ele falou: eu vou levantar a nação brasileira na última empreitada da vida do meu filho. Irmãos, nós somos brasileiros, não somos? Ou pelo menos estamos aqui. Nós somos, na verdade, forasteiros, estamos passando por aqui. Mas nós não acreditamos, as pessoas de fora acreditam mais na gente do que a gente mesmo, naquilo que
oração, um jejum, dizendo ao Senhor: envia-me a mim, Senhor. Me envia! Eu quero ser enviado. Eu, na minha pequenez, eu achava, irmãos, que missões, que evangelismo era assim: vamos mandar o irmão Éder lá para, sei lá, para a China, para onde, sei lá, vamos levantar uma oferta, vamos... Não! Ou pelo menos também. Mas o Senhor quer usar as coisas simples que nós temos nas mãos. Nós não somos capazes de evangelizarmos e trabalharmos em missões na nossa rua, no nosso bairro, na nossa família. Temos dificuldade de falar de Trindade. Esse assunto está esquecido. Isso precisa ser divulgado. A Trindade é uma mentira, é diabólica, mas a gente não quer ser confrontado. E nós precisamos pedir isso aqui: dá-me essa sensibilidade que me falta, Pai. Eu não a tenho. E Davi, quando a gente vai para o livro de Salmos, a gente vê Davi, um homem segundo o coração de Deus, envolvido ali com o Senhor. O que ele fazia? Ele orava, ele chorava: Senhor, o povo quer me matar, agora é o filho que quer matar, o meu filho que é o reino, e aquela confusão, agora Saul quer me matar. Ele se abrigava debaixo da sombra do Altíssimo. E muitas vezes, irmãos, e por ele ter se colocado à disposição do Senhor, a sensibilidade dele foi trabalhada a um nível tão absurdo, tão extraordinário, que teve uma situação que o Senhor falava assim para ele: os inimigos vêm aí, se esconde. Ele se escondia. Aí falava assim: Davi, agora é hora de guerrear. Aí ele ia guerrear. Avança, ele avançava. Para, ele parava. Retrocede, ele retrocedia. E teve uma situação que o Senhor falou para ele: se esconde na caverna, porque os inimigos vêm aí. O que dizer de sensibilidade espiritual no quesito batalha espiritual? Será que a gente tem noção do que é isso? E o Senhor falou: olha, Davi, você vai ficar escondido nessa caverna, e quando você ouvir, o exército vai vir para te matar, para te pegar, e você vai ficar atento, sensível às árvores das amoreiras. Tinha um monte de amoreira lá. E quando as folhas chacoalharem, elas farão um barulho de um exército marchando. E quando você ouvir esse som, foge! Irmãos, ninguém pegou Davi. No ditado popular, me perdoe o português, sabe aquela expressão: vaza, perna para que te quero, some, Davi, porque o povo vai te pegar. E ele foi. E depois ele glorificou: Senhor, bendito seja o nome do meu Senhor. Ele tinha essa sensibilidade aflorada. Por quê? Porque ele se colocava na dependência do Senhor. Evangelismo é uma ordem e não um dom. Tem muita gente equivocada na igreja. Muita gente, irmãos, algumas irmãs falam assim: eu não sei falar. Mas ninguém sabe. É Deus, é o Espírito Santo que nos capacita, ou não é? A gente vai imaginar, eu acho, e hoje eu estou vivendo aquela experiência assim: eu levanto de manhã e falo assim: Jesus, bom dia, o que nós vamos fazer hoje? Usa-me, envia-me. E aí o Senhor fala: olha, hoje você não vai fazer nada, você vai fazer sua vida, você vai orar, você vai interceder, né? Você vai continuar. Sabe, lembra aquela questão da expectativa, da fé e do amor, da esperança? Isso é um equívoco, irmãos. Tem muita gente enganada. Evangelismo é uma ordem, não é um dom. Os dons, eles são para capacitação e para reforço. O Senhor usa, nos capacita com os dons,
para que a gente possa ir. O id é uma ordem. A igreja, quando ela obedece, para obedecer ela tem que ter um ministério de intercessão. Cadê os intercessores? Onde estão? Cadê os guerreiros? E quando ela intercede, ela se torna dinâmica. Ela atua. Tem um pastor também que diz que ela atua quando ela se torna dinâmica nas 7 esferas da sociedade. Isso é um outro assunto. Ou seja, ela influencia, ela impacta. É para isso que nós estamos aqui. Não é para sermos influenciados por qualquer vento que bate a nossa porta. E assim Deus trabalha a fazer deixar de ser egoísta e a tornando altruísta. É desenvolvido o amor. Então olha que coisa mais tremenda. O Senhor está nos dando a oportunidade, o privilégio de estarmos envolvidos, de dar a continuidade na evangelização, certo? Para isso nós precisamos interceder, orar, obedecer. E com isso o Senhor quer nos transformar, quer fazer com que o verdadeiro amor transborde na nossa vida, o amor por Jesus, pelas vidas. Ide por todo mundo e pregai. Esse pregai aqui de Marcos 16:15. Peraí. No Império Romano, quando o imperador queria falar alguma coisa para o povo, ele mandava um pregador. Vai na minha frente e fala que eu estou chegando. Essa é a ideia. O Senhor está falando para mim e para você: vai, que eu estou chegando. E em Marcos 28:18, vamos abrir Marcos 28:18. Mateus, desculpa. Mateus. Mateus 28:18. Diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, nesse versículo, ele é adulterado por Roma. Não é isso que quer dizer batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É batizar no nome do Pai e do Filho, que é o Espírito Santo. Não existe trindade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Batizar em meu nome. Batizar em nome do Pai e no nome de Jesus. Só no nome de Jesus. Só no nome de Jesus. Desculpa, irmãos, difícil. Aí, a gente tem um problema. Muitas vezes, a gente acha assim: mas eu vou lá, vou falar o quê para quem? Irmãos, nós estamos indo, quando o Senhor Jesus fala assim, ó, vai, nós não estamos desprovidos de poder, porque todo o poder foi derramado sobre Jesus, sobre o céu e sobre a terra. Então, quando Ele manda a gente ir, nós temos sobre nós a autoridade para executarmos aquilo que Ele nos mandou, senão Ele não teria nos mandado ir. E olha o 20: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Dá para ir fazer a obra? Posso ouvir um amém da igreja? Amém.
assim, viver para Ti, pensar só em Ti, romper com as barreiras desse mundo aqui. E uma coisa que eu acho lindo nesse texto, irmãos. Pega a tua Bíblia. Por favor. Pega a tua Bíblia na mão, irmãos. Uma coisa que eu acho tremendo. Mateus 28. E quando viram, 28, 17. E quando viram, o adoraram. Quando viram Jesus. Você viu Jesus aqui essa noite. A palavra está sendo falada, está sendo pregada. Ele está aqui para nos curar, para nos transformar. Adore-o, busque-o, clame, chame por Ele. E o texto também diz que mais alguns duvidaram. Irmãos, adorem. Adorem a Jesus nesta noite. Receba, irmãos, se apodere dessa força. A Bíblia diz que o justo ele vai de força em força. Irmãos, tem dias que a luta é muito grande. As palavras se misturam. Mas eu falei assim para o Senhor: Senhor, envia-me. Quantas vezes eu quis ser carregada. Falei isso até para a irmã Rogéria. Eu falei assim: irmã, eu não queria. Ela falou: também não. Mas eu vou me colocar na tua dependência. Porque eu quero que a cidade de Barretos seja alcançada e será. O outdoor colocado lá nos predinhos, irmãos, é uma obra de Deus, é o sobrenatural de Deus, alcançando muitas crianças que estão lá, que sofrem todo tipo de violência e de abuso. Nós precisamos orar e interceder por essa causa. E não só a cidade de Barretos vai ser impactada, mas o mundo. Porque o autor do livro de Atos diz que no começo eram 70, eram 12, eram 70, depois Pedro fala de 3.000 batizados. E a última colocação do autor, ele diz assim: e a multidão não podia se contar. Nós fazemos parte disso. Pedro diz o seguinte: o poder que foi derramado sobre o Pentecoste não está somente sobre nós, mas sobre vós também. Não há por que não adorá-lo. Não há por que o negarmos. Não faz sentido. Nós não podemos deixar somente nas costas dos nossos líderes, dos nossos pastores. Nós precisamos nos levantar como uma igreja que ora, que chora, que busca e que jejua. No comecinho do culto, uma criança me procurou e falou assim: tia, eu estou com uma dúvida. Eu quero saber como é que jejua, se eu estou jejuando certo. Uma criança, irmãos. Uma criança. E você não pode jejuar. Que tanta dificuldade para jejuar. O que é um jejum? É não comer. A dona Eunice sempre nos ensinava: não consegue fazer de 12 horas, 20 horas, sei lá quantas horas. Faz uma bem feita. Acrescenta, vai acrescentando.
vida. Paulo fala assim, o maior missionário, ele fala assim: quando eu cheguei em tal lugar, não sei quem me deu comida, um outro me deu um poço, um outro me deu dinheiro. A obra, irmãos, discípulo não é discípulo para si, é discípulo para o reino. Nós precisamos nos humilhar e buscar a face do Senhor e obedecer e ser conduzida totalmente pelo mover do Espírito Santo de Deus. Amém?